Bom dia, irmãos da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, pessoal que participa da nossa EBD. Hoje é o último estudo da primeira etapa deste ano de atividades da nossa nova EBD. Então, no próximo domingo, nós iniciaremos uma nova jornada de estudos. Com todos esses acontecimentos, nós precisamos fazer algumas adaptações ao nosso currículo. Assim, nós teremos uma classe, a classe dos jovens, funcionando normalmente. Esse trimestre será o irmão Aslan que estará dando aula e vamos trabalhar os temas sobre a graça de Jesus, baseado nos livros de Filipenses, Colossenses, Gálatas, e as demais classes de adultos nós dividiremos em 2 temas apenas. Nós teremos Tiago, que será dado pelo irmão Souza. Então vamos trabalhar sobre a fé através do livro de Tiago. E também vamos trabalhar em outra classe com o pastor Marcos sobre ética cristã, baseado no livro de Provérbios. Quando nós voltarmos às atividades normais, aí a gente vai fazer uma nova adaptação dos temas. A classe de adolescentes vai trabalhar através de videoaulas e eles terão uma chamada específica e a aula dos adolescentes será às 17 horas, porque eles terão um momento de discussão em grupo. Então ficou combinado para a aula dos adolescentes ser a partir de amanhã às 17 horas. Então eu espero que a gente continue no mesmo sistema que a gente estava, na mesma animação que a EBD tem estado desde o ano passado, e que a gente não pare. Então que os irmãos estejam atentos ao horário para abrir o link e assistir às aulas, no caso dos adultos e jovens, através de áudios, e os adolescentes através de vídeos. Tá? E à noite estaremos também nos encontrando mais uma vez no culto de adoração. Que Deus continue com todos nós. Queridos alunos, bom dia. Estamos chegando ao final do nosso bimestre. Hoje nós consideraremos a nossa última lição, a lição de número 9, que trata da liberdade cristã firmada no exemplo de Cristo, que está concentrada em Romanos capítulo 15, verso de 1 a 33, dando um maior destaque ao verso de 1 a 13. Mas como sempre fazemos em nossas aulas, nós iniciamos com uma oração, porque nós cremos que a oração faz de nós servos obedientes a Deus, sendo grato por aquilo que Ele está nos dando, como também reconhecendo que Ele é o nosso suporte para a nossa vida cristã. A oração de hoje, ela será lida. Eu a retirei do livro Senhor, ouve nossa oração. Esse livro é de autoria de Karl Barth, que ele idealizou como contribuição para a liturgia de sua igreja. E a oração diz assim: Deus, nosso Senhor, grandioso, altíssimo e santificado sobre nós e todos nós, os seres humanos. Tal é a tua grandeza que não quiseste nos esquecer, abandonar e rejeitar, apesar de todas as nossas imperfeições. Agora nos doaste nada menos do que a ti próprio e tudo o que é teu, por meio de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
queremos agradecer-te porque permites que sejamos teus convidados à mesa de tua graça ao longo de nossa vida e na eternidade. Amém. Significativa súplica, significativa oração, que reconhece algumas coisas que são importantíssimas para nós como valores da nossa fé. Que Deus é grandioso, altíssimo e santificado, e que, acima de tudo, Ele não nos abandona e não nos rejeita, mas que faz com que nós possamos estar à mesa com Ele, à mesa da graça, para que aqui e lá na eternidade possamos engrandecer o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é poderoso. Agora, podemos pensar, depois da nossa oração, na recapitulação da aula 8, a liberdade cristã, prática do amor. Fizemos nessa aula uma diferença entre fortes e fracos. É importante entender esse assunto, porque foi um assunto que esteve presente nos conselhos que Paulo ofereceu à comunidade em Roma, porque esse assunto, fracos e fortes, fortes e fracos, demonstrou uma inabilidade para que a igreja vivesse em união, o que nós falaremos um pouco mais à frente. Qual é a diferença entre fortes e fracos? Precisamos entender que a diferença entre fortes e fracos evita o conflito entre eles. Forte, os que possuem consciência esclarecida, maduros na fé, vivem no amor a Cristo e não temem os ídolos. Isso está explicitado na maneira como Paulo trata o assunto, que os fortes, tendo uma consciência perfeita, plena, maduros na verdade, na fé, não tinha nenhum problema em comprar a carne sacrificada aos ídolos e usá-las tranquilamente. Isso não afetava a sua consciência, isso não afetava a sua fé, porque eles acreditavam que Jesus, o Supremo, era maior do que os ídolos, era maior do que todas as coisas, e todas as coisas foram feitas pelas mãos do Senhor Jesus. Os fracos, entretanto, são aqueles que possuem uma fé em construção, uma fé hesitante, vacilante, porque vivem sob o temor, vivem sob o impacto de poder fazer alguma coisa que ofendesse a sua maneira de relacionar-se com Deus. Então, eles tinham uma visão diferenciada, uma visão contrária ao que os fortes faziam, e eles então admitiam e criam que a melhor maneira para proceder era se tornar usuários de alimentos vegetais, sendo vegetariano. Esse conflito causou muitos problemas dentro da Igreja de Roma, porque começou a se levantar críticas em ambos os grupos. Um grupo criticava o outro, e isso não ajudava na manutenção da igreja como um corpo, como uma unidade, como, na verdade, uma fraternidade que vivia para engrandecer o nome do Senhor. Então era necessário trabalhar com muita propriedade, com muito significado, com muito cuidado, esse conflito, esses problemas levantados de ambos os lados,
para que ele não crescesse. Pelo contrário, ele pudesse alcançar solução. Então, Paulo faz uma afirmação, ou faz uma recomendação a esse grupo. Além desse problema, tinha um outro. Existia aqueles que ficavam presos a calendários e datas santas. Então, tinham os judeus que formulavam a partir das suas festas, dos seus calendários, daquilo que eles haviam aprendido, eles estavam presos ainda a essa maneira de viver. E Paulo, então, estava estabelecendo um, um ensino que pudesse desarmar toda essa questão, que pudesse tranquilizar, mas acima de tudo, que pudesse também mostrar qual era a vontade de Deus sobre todas estas coisas. Se nós olharmos, nós vamos ver que Paulo, então, executa com muita propriedade, com muita eficiência e com muito amor no coração, mostrando para os grupos, tanto para os fortes quanto para os fracos, como deveria ser as ações de liberdade. E ele então explicita muito o que que são essas ações. Primeiro ele diz: não julgar. Romanos capítulo 14, verso 12 e 13 trata disso. Não julgar. Esse é um princípio que deve ser evitado, e Paulo estava dizendo isso. Não julguem, não se julguem, não se ataquem, porque, na verdade, isso não vai representar progresso algum na vida cristã. Não sejam maldizentes, não use a língua para só pronunciar maldade. E Romanos capítulo 14, de 14 a 16, ele trata disso com muita eficiência. Nós sabemos que a nossa língua deve ser usada para a bênção, para fazer com que o outro seja abençoado. Ele ainda alicerça que nas ações da liberdade nós precisamos fortalecer a edificação mútua. Romanos capítulo 14, 19 a 20, ele fala sobre isso. Nós temos que estar edificados em Cristo e também uns com os outros. É uma relação mútua, profunda, que faz com que nós nos tornemos fortes. E por último, nessas ações de liberdade, ele fala que nós precisamos proceder em amor. Romanos 14, 21. Proceder em amor é proceder na nossa essência. A essência de Deus é amar. Deus é amor. E Paulo, escrevendo aos Romanos e também aos Coríntios, ele usa isso esclarecendo quando ele, no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz que o amor é a base de tudo. E ele então usa uma frase muito grande quando ele diz, e com muito significado, que o amor jamais acaba. Ora, quando nós vivemos em amor, quando nós executamos tudo o que estamos fazendo, toda a nossa vida, todo o nosso proceder, o nosso culto racional, a maneira como nós entramos na presença de Deus em oração, com o nosso louvor, com o nosso cântico, o que nós estamos fazendo é mostrar que a nossa essência, que agora nós estamos cantando, proclamando, falando, mostra que a essência de Deus está em nós. E esse amor que Deus derramou em nós, que nunca acaba, também será derramado por nós na vida do outro, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então ele estava dando um conselho grandiosíssimo, profundo,
um conselho com muita significação, a fim de que os irmãos em Roma pudessem entender que a graça de Deus era o maior dom, a maior dádiva, o amor de Deus como essência e a graça como prática era a coisa que mais fazia com que nós pudéssemos mostrar ao mundo a nossa maneira de ser com o amor com que nós nos amamos. Tudo isso, então, representa para nós uma análise, ou melhor, uma maneira de consulta no passado como um retrovisor para que nós ainda entendamos que a liberdade cristã, além de uma prática de amor, ela precisa estar firmada no exemplo de Cristo. No exemplo de Cristo. Paulo ressalta muito que em seus ensinos que tudo o que fazemos, fazemos tendo como base o que Cristo deixou para nós. E Cristo deixou exemplos, Cristo deixou ensinos, Cristo deixou procedimentos que agora nós precisamos vivenciá-los a fim de que mostremos à sociedade como é significativo para nós o Cristo que reside em nós através do Espírito Santo e sendo Cristo aquele que nos instrui para que vivamos de acordo com a sua vontade. Então, o exemplo de Cristo, a maneira de Cristo, como ele mostrou-se, como ele tratou as pessoas, como ele valorizou as pessoas, como ele não se afastou de ninguém, sendo pobre, sendo fraco, sendo forte, sendo fraco, ele sempre teve cuidado de poder trabalhar na vida das pessoas pelo seu amor, a fim de que ele deixasse então para nós exemplos, e deixou exemplos, e o exemplo de Cristo é significativo porque nos mostram a maneira que nós devamos viver também. E ele então, no capítulo 15, ele trata disso com muito amor, com muito carinho, mas com muita firmeza também, em virtude de ele estar aconselhando uma comunidade que vivia dentro de uma cidade extremamente idólatra e prostituída, que vivia uma falsa paz, crendo que os exércitos de César poderiam promover a paz. E Cristo havia dito, e Paulo está agora levantando isso para mim, que a verdadeira paz vem em Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo destaca é: nós devemos suportar os fracos e viver em paz com eles. O capítulo 15, os versos 1 e 2, 5 e 6 e 13 falam exatamente dessa maneira, mostra-nos a conduta que devemos ter com os fracos e viver com eles em paz, respeitando o suporte que eles têm. Então Paulo impõe uma obrigação aos fortes. Ele diz que os fortes devem tratar e participar das lutas dos fracos, ao invés de criticá-los, porque todos nós somos irmãos, todos nós estamos unidos em Cristo. Penso que Paulo retirou essa afirmação, além de Jesus Cristo como nosso instrutor, Paulo também retirou-a do Velho Testamento, porque Paulo usou muito o Velho Testamento. E em Romanos, nós já fizemos essa referência, ele utiliza 5 vezes Isaías. E aqui eu creio que ele está fazendo referência ao Salmo quando diz: ó quão bom e quão suave é
que os irmãos vivam em união. Por que Paulo está dando essa dinâmica, essa ênfase, essa visão? Porque o nosso Cristo, ele disse que nós poderíamos nele ter paz. E ele disse isso: eu deixo-vos a minha paz. Para entendermos isso, precisamos ir ao Evangelho. E o Evangelho de Mateus, ele trata disso. Quando lá no capítulo 11, 28 a 30, dos versículos 28 a 30, ele diz: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que Cristo está dizendo é que ele carrega nossos fardos, porque ele sabe que internamente nós somos fracos. Podemos ser fortes externamente, podemos ser fracos externamente, mas internamente nós somos fracos, porque as coisas nos abatem e nós ficamos muitas vezes derrotados por causa do abatimento que toma conta de nós, porque nos encontramos cansados e oprimidos. Então, Paulo faz um destaque sobre isso magnífico. No capítulo 15, verso 1 e 2, ele mostra o seu ensino. Ele diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. A palavra edificar aqui, ela tem uma profunda significação. Ela expressa algo muito grande, é auxiliar quem constrói sua casa na rocha. Isso vem do sermão de Jesus Cristo, o Sermão do Monte, quando ele diz que aquele que constrói a sua casa na rocha, ele sobrevive a qualquer vendaval, porque ele está concretado, ele está firmado naquele que sabe e é forte o suficiente para vencer qualquer dificuldade. Então, edificar é auxiliar aquele que constrói na rocha. E esse deve ser o princípio norteador de todos nós. E ainda diz que quem assim o faz, faz também abençoando aqueles que precisam de auxílio. O verso 13 diz sobre essa bênção, que é uma esperança. E aí, essa esperança é uma expectativa em Deus. É a concretização da salvação por meio de Cristo. É a certeza da vida eterna. A bênção, ou seja, quem ajuda o fraco a construir sua fé na rocha, demonstra estar sob o poder do Espírito Santo. Vive sob a submissão do Espírito Santo. Isso é extraordinário. Mas Paulo aprofunda ainda, dando destaque ao exemplo de Cristo. E no capítulo 15, no versos 3 e 4, ele diz que todos devem se submeter à vontade de Deus. Cristo não agradou a si próprio, mas à vontade de Deus. Vou reafirmar porque é muito importante. Cristo não agradou a si próprio, mas à vontade de Deus. E ele, por fazer a vontade de Deus, suportou a humilhação da cruz, para que obtivéssemos a consolação, bom ânimo, a consolação, bom ânimo, ou seja, o conforto, porque Cristo é o auxílio espiritual para fortes e fracos, ou seja, ele concede a nós a sua alegria. Cristo é o exemplo para nós, mas a Bíblia é o manual que nós devemos seguir. Lá na revista, na página 99, essa frase está lá. Se Cristo é o exemplo, a Bíblia é o manual.
Então nós precisamos também nos submeter à vontade de Deus, estarmos dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita para cada um de nós. Em terceiro lugar, Paulo fala que nós devemos acolher todos como somos acolhidos por Cristo. Devemos acolher todos como somos acolhidos por Cristo. Os conflitos entre fortes e fracos devem ser resolvidos através do exemplo de Cristo, ou seja, como fomos acolhidos, façamos com os outros, os fracos, o mesmo. E que evitemos certas coisas. Ao invés de criticar, vamos acolhê-los. Ao invés de afastá-los, vamos abraçá-los, vamos trazer para perto de nós, porque assim nós formaremos um corpo sólido, forte, nós formaremos comunidades que vivem na verdade, que produzem testemunhos profundos e grandiosos. Nós viveremos, então, dentro daquilo que Deus espera de nós como seus servos. A instrução paulina no verso 7 é de grande valia. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Glorificar a Deus é ter a dignidade divina. Deus é digno e quando nós glorificamos a Deus fazendo a sua vontade, somos por ele acolhidos porque estamos firmados na rocha. Nós temos a dignidade de Deus em nós. E isso é grandioso, isso é profundo, isso faz com que nós vivamos para o louvor do seu nome. Queridos irmãos em Cristo, essas lições foram magníficas e o meu desejo é que todas elas sejam agora estudadas a partir do que está escrito na revista, sejam estudadas a partir do que a Bíblia nos diz, mas sejam mais ainda estudadas sob a ação do Espírito Santo, para que nós nos tornemos em sal e luz nesse mundo que carece de uma igreja que seja a visibilidade da dignidade de Deus. Tenham todos uma vida cristã abençoada, tenham todos uma vida cristã profícua e vivam sobre a paz de Jesus. Shalom Adonai.